E vamos embora, gente! Um ótimo dia! DJ Romualdo Braga nas picapes aqui, junto com a equipe da Rádio Goitacá na Web. Pessoal que não me conhece, uma ótima noite. Me chamo Gabriel Campista, uma ótima tarde ainda, dando boa noite pro pessoal. Ó. Eu tô querendo adiantar as coisas. Vamos lá, gente! Ó, já convido para cá, pode chegar para cá, que vai começar um painel muito importante aqui. Já estou esperando vocês. Daqui a pouco tem programação especial. Daqui a pouco começa a nossa rodada de shows. É isso mesmo. Teremos a apresentação do Snow. Teremos também a 1D3. Vai começar neste momento. Vai começar o painel musical com a Gisele Araújo, que vai estar aqui apresentando, e a Alice. Já convido aqui para compor a nossa mesa. E um ótimo debate para vocês. Boa tarde. Foi. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Uma bolsa aqui. Obrigada por vocês estarem aqui. Estou um pouco nervosa. A gente pode agradecer ao Felipe, né, pelo convite. A gente achou muito legal quando a gente soube do projeto e aceitamos assim, né, de cara. Pois é, eu acho que a gente quer propor aqui mais um bate-papo, assim. A gente vai se apresentar para vocês primeiro, para as pessoas que não nos conhecem, e bater um papo assim mesmo sobre o mercado da música e agregar um pouco com a nossa experiência, né, para vocês. Bom, eu sou Alice Correia, sou jornalista, trabalho no mercado da cultura há mais ou menos 7 anos. Sou daqui de Campos, nasci aqui, vivi aqui até os 18 anos e fui morar no Rio, onde eu moro hoje. Trabalho no mercado da música há mais ou menos 3 anos, quando eu comecei a trabalhar na Escola Música e Negócios, que é um projeto que eu quero apresentar para vocês daqui a pouco. Trabalhei com planejamento de marketing de uma casa de espetáculos no Rio de Janeiro, que chama Fundição Progresso. Hoje em dia, trabalho com produção executiva, planejamento de marketing, planejamento de conteúdo para empresas, para artistas. E estamos aí no corre da música para fazer acontecer. E você, Gisele? Eu sou Gisele Araújo. Hoje eu sou a IR da Som Livre. Mas eu comecei na música em 2019, quando eu sou formada em jornalismo, então eu fazia assessoria para um artista independente lá do Rio. E depois fui fazer produção executiva para um outro artista também independente, do rap. E voltei para o jornalismo e depois eu entrei onde eu queria realmente, que é estar no IR de gravadoras. O IR, só para explicar, né, que às vezes as pessoas não têm ciência do que é, mas o IR é o setor dentro da gravadora que faz... Ele é o motor da gravadora. Então, nós somos os responsáveis por descobrir novos talentos, levar para dentro da gravadora e trabalhar ele lá dentro. Então, tudo passa primeiro por a gente. A gente recebe tudo e distribui para todos os setores da gravadora. E eu acho que é isso. Bom, nossa proposta aqui hoje é fazer uma apresentação breve de alguns pontos que a gente acha interessantes para falar em relação ao ecossistema da música e como funcionam os lançamentos musicais, né? E, a partir disso, também bater um papo. E uma das primeiras coisas que eu acho interessante falar, antes de falar de um lançamento, da onde parte esse lançamento musical, né? Ele não vem do nada. Então, eu queria apresentar um pouco como funciona esse ecossistema. Entendendo o mercado da música como um ecossistema, existe uma primeira ideia que a gente precisa ter, que é tudo começa na indústria com o artista. A indústria e o mercado da música não existem se não existir o centro dele, que é o artista. E o autor também, né? Claro. A gente, entendendo que esse artista está no centro do mercado, existem alguns setores que circundam esse artista, que a gente chama de ecossistema da música. Vários pesquisadores, vários especialistas estudam e montam organogramas para definir esse ecossistema da música. E eu me baseei aqui um pouco numa aula da Maria Clara Guimarães, que é a diretora de Digital Business da Sony Music, que é uma das formas que eu mais gosto de apresentar esse ecossistema. E eu fiz umas adaptações aqui. Eu queria apresentar um pouco isso para vocês. Bom, entendendo o artista como centro dessa indústria, eu acho que tem um primeiro lugar, que é o lugar da performance, que é o lugar do ao vivo. E esse lugar abarca shows ao vivo, então casas de espetáculos, pessoas que marcam esses shows, que são os bookers, festivais como esse aqui, que tem vários artistas na programação se apresentando. Gerenciamento de turnês também está dentro desse lugar.
profissionais que trabalham com a direção musical do show, com a concepção do show, com a direção criativa, com figurino, maquiagem daquele show, pessoas que cuidam de patrocínio, editais de patrocinadores para viabilizar esse show como projeto, porque existe essa possibilidade de fazer turnês e shows por meio de editais de lei de incentivo. Você precisa escolher muito bem a sua banda que vai viajar com você ou que vai apresentar esse show com você. Você precisa ter uma equipe que vai fazer a cobertura desse show. Enfim, dentro dessa caixinha do ao vivo tem uma gama quase infinita de pessoas que podem estar envolvidas. E você está no meio, você é artista. Tem uma outra casinha desse setor que a gente chama de fonográfica ou da música gravada, que é o seu produto principal, a música gravada. Muitas pessoas entendem o show como produto principal e escolhem trabalhar o show como a música como segundo plano. Mas eu costumo dizer que a música gravada é realmente o foco do artista. Eu acho interessante entender dessa forma. E dentro desse setor de música gravada, a gente pode entender a produção musical, o produtor musical, os produtores musicais, os beatmakers, uma série de pessoas que vão trabalhar ali, a pessoa que vai fazer a mix, a master, o estúdio que você vai alugar, ou se você tem um home studio, como que você vai fazer a gestão desse home studio, os músicos que vão participar disso, os compositores, caso você não seja compositor, caso você queira chamar um time de compositores para fazer essa música com você. Aqui eu citei 5 itens, mas tem diversos outros também que abarcam esse lugar. O penúltimo, que eu acho que é muito importante entender como um setor que circunda esse artista, é a questão do direito autoral. Você precisa proteger a sua obra. A gente costuma muito dizer que tem artistas que estão começando que falam: eu tenho uma música gravada e uma música masterizada, está super legal, eu vou jogar ela no mundo e, se fizer sucesso, aí eu protejo a minha obra. Nisso, você pode ter perdido muito dinheiro. E acontece muito. As pessoas perdem muito dinheiro porque lançam no ar a música. Eu estava até comentando com a Gi hoje, a gente veio do Rio juntas, uma entrevista que eu estava vendo do Léo Santana, que ele contou que a música que foi a música do Carnaval, a Zona de Perigo, ela não estava em nenhuma plataforma digital. Ela estava no ar, estava no mundo. Ele tinha uma gravação que estava no YouTube, mas ele não tinha ela nas plataformas digitais. Então, eu fiquei pensando e questionando assim com a Gi. Imagina se essa música não tivesse sido lançada e ele bateu o pé para ela ser lançada. Aparentemente, a gravadora não queria trabalhar aquela música naquele momento. Ela foi jogada nas plataformas digitais em outubro e ela virou a música do Carnaval em fevereiro. Então, isso foi meio por acaso. Essa música não foi trabalhada, mas estourou. Se essa música tivesse sido um burburinho de esquina e ela tivesse estourado mesmo assim, eu não consigo mensurar quanto de dinheiro o Léo Santana e as pessoas que estão em volta dele perderiam. Então, proteja a sua obra. Esteja sempre com a casa arrumada quando você for botar uma obra no mundo. Isso parece muito difícil e realmente tem muitos entraves. Mas existem passo a passo, existem pessoas e associações que ajudam. A UBC é uma delas, por exemplo. Então, procure sempre saber e evitem lançar músicas sem protegê-las antes. Só que dentro desse setor dos direitos autorais, só para passar rápido, assim, existe a associação, a UBC, por exemplo. Existe o licenciamento de obra, quando você tem sua música bem registrada, direitinha. Você também pode ser remunerado quando essa música for sincronizada. O processo de sincronização é quando sua música é agregada num filme, numa novela, num game, enfim, a gente chama isso de sincronização, que é uma forma muito interessante de gerar renda, gerar receita para uma música. Também tem o ECAD, execução pública, enfim. Tem diversas formas aí dentro desse setor de direitos autorais que a gente precisa sempre estar ligado. E um quarto que eu coloquei aqui, que pode ser o setor criativo, que eu botei como setor de produção de conteúdo. Um artista hoje, ele não pode esquecer que a praça dele é a internet. Em muitos momentos, a gente tinha o clássico: vou tocar, alguém vai me ouvir, e aí minha carreira vai acontecer. Hoje, esse lugar são as redes sociais, é o TikTok, é o YouTube, enfim. É a rede, o que permite que várias outras pessoas te conheçam e também gera uma certa resistência nos artistas. Assim. Muitos deles não entendem que eles precisam criar. Eles precisam. A produção de conteúdo, a criação é muito importante para o desenvolvimento de carreira dele.
Então, aqui eu coloquei alguns itens, por exemplo, agência de publicidade, agência de marketing, que é um bom aliado no processo de um lançamento musical, por exemplo. Entender se você vai usar mídia paga, se você vai fazer um planejamento, enfim. Ter aliados de comunicação para atuar nesse lugar. Assessores de imprensa para fazer o seu lançamento, o seu produto, a sua carreira circular. Equipe audiovisual, fotógrafo, videomaker, produtor de conteúdo digital, social media. Enfim, tem diversos outros itens aqui para você promover a sua imagem, promover o seu trabalho da forma correta. O ideal é que todos esses pontos sejam abarcados por um profissional, mas a gente entende que hoje existe o artista 360, que é como a gente chama romanticamente, que abraça todos esses itens ou vários deles. Então, aqui é só para a gente ter uma dimensão de esse ecossistema é quase infinito. Aqui são alguns dos pontos de como ele funciona. O lançamento musical, ele está aqui dentro, sabe? Ele é um ponto da sua carreira, mas você sempre precisa entender que ele não é o E ele passa por o todo centro. esse ecossistema, Exatamente. Conta um pouco como funciona um lançamento musical. Eu queria falar que, tipo, o que a Alice falou aqui, ela citou muitos profissionais que, às vezes, um artista que está começando, ele, tipo, não tem acesso ou ele tem que fazer tudo aquilo. Tipo, eu tenho amigos que estão começando e que ele é o produtor, ele faz a própria mix e master e ele que pensa no roteiro do clipe e tudo mais. Então, tipo, às vezes ele não tem esse acesso, mas tem esses lugares dentro da música que, tipo, para a gente fazer um trabalho bem feito e bem amarrado, a gente precisa passar por eles, tá ligado? E aí, tipo, quando a gente vai fazer um lançamento, a gente também abarca todos esses ecossistemas. Na minha experiência de IR e com meus lançamentos, geralmente a gente faz um trabalho de pensar o ano do artista. Tipo, alguns artistas a gente consegue pensar como que vai ser, outros a gente não consegue, mas aí depende muito também do gênero. Então, chega um artista de determinado gênero, a gente entende ali qual que é o gênero que ele está inserido, e, a partir daí, a gente começa a pensar meios de como lançar aquela música. Às vezes, o artista já chega com a música pronta, e, às vezes, a gente... Nossa, tem um trem aqui. E, às vezes, a gente também mete a mão na produção da música. Tipo, o artista chega total, assim, sem ideia, assim, do que... Com muitas ideias, na verdade, não é nem sem ideia, com muitas ideias, e a gente vai dando um caminho ali para ele e passa pelo primeiro passo, que é a gravação da música. Então, ir no estúdio, encontrar um produtor para aquela música. Tipo, ele chega com uma composição dele e aí a gente pensa qual que é o melhor produtor. A partir daí, a gente grava a música e faz esse trabalho de distribuir a música para o resto do setor das empresas, da empresa. No caso, tipo, de artistas mais independentes, eu acho que, tipo, fica tudo preso ali na equipe que o artista tem. Às vezes é só ele, às vezes é ele um amigo, às vezes, tipo, ele amigos da faculdade, como foi quando eu comecei lá com meu amigo lá atrás. E aí, a partir do que a gente entende, a gente tem a música, a gente tem o gênero que a gente quer colocar ela, a gente começa a fazer todo um planejamento de marketing e de digital. E aí, o planejamento de marketing, geralmente, a gente aposta muito nas redes sociais. Falando em artistas independentes, a gente nunca tinha uma verba, por exemplo, para colocar ali naquela música, ou para uma verba muito grande, né? Tipo assim, R$100, às vezes a gente conseguia colocar em alguns anúncios, mas R$10 mil, R$20 mil, quase impossível para um artista independente, a menos que, tipo, ele tivesse algum apoio, assim, tipo, de lei de incentivo, ou que a gente também se inscrevia. E o que eu estava falando do planejamento? De marketing. Então, a gente foca muito na parte das redes sociais. Tipo, o TikTok hoje é um grande aliado, tipo, de todos os gêneros. Tipo, a gente percebe muito esse braço onde a gente consegue entrar em vários lugares, em vários públicos que às vezes a gente não conseguia, e o TikTok às vezes ajuda até
a compor o repertório, assim. Eu estava comentando com o Felipe que tem um artista que ele é independente e a gente lançou uma música, a música foi bem ali para o público dele, a gente não tinha tipo tantos anseios, esperava muita coisa ali, e foi bem. E a partir disso a gente pensou, porra, por que a gente não lança um speed, tá ligado? Que tipo assim, tá virando muito ali no TikTok. E deu muito certo. Tipo, deu muito certo. Então, é usar muito das redes sociais. Aí a gente entende, tipo, vai de cada artista. Esse artista, ele é jovem, onde que ele está? Onde que está o público dele? Está no TikTok? Está no Twitter? Então, a gente monta esses planos assim direcionados para essas redes sociais. Às vezes, o Instagram não contempla, mas a gente tenta, e a gente vai testando. E para o digital é mesmo montar um pitching para as plataformas, tipo, um texto bem feito, bem claro, bem coeso, com as informações. Eu acho que tipo, as principais informações que tem que conter o detalhe daquela música, tipo, contexto, o gênero é muito importante estar ali, até porque sobem muitas músicas, né, diariamente. Eu acho que hoje 40 mil, assim, últimos... deu atualizado. 60 mil músicas sobem diariamente nas plataformas digitais. Então, eu acho, 2 semanas atrás a gente estava com o Arthur Fitzgibbon, sim, que é o CEO da One RPM, e ele falou que uma média global que eles estimam é de 100 mil músicas por dia. Então, é muita coisa. As plataformas têm os curadores deles para cada playlist, mas, assim, eles não têm esse... Sabe? Eles não conseguem ver tudo. Então, quanto mais informações claras e objetivas, é mais fácil. Às vezes, tipo, você... E aí a gente coloca, né, tipo, gênero. Essa música está nesse gênero e a gente enxerga em tais playlists. Fala sobre os detalhes do lançamento e os próximos lançamentos, porque uma coisa que é muito interessante assim, para as plataformas é a constância de lançamentos. No mercado, a gente fala que é não dar barriga. Tipo, a gente fala isso internamente, que é não deixar da barriga, que é tipo lançar a música e aí lancei a música tipo agora em março e a próxima eu vou lançar só em agosto. Tipo, isso não é bem visto assim pelas plataformas. Eles tipo dão mais notoriedade para artistas que têm uma constância de lançamentos, para além da questão de números de seguidores, tá ligado? Mas e aí tipo alinhando o plano de marketing com o plano do digital, e aí a gente consegue ter uma data, né, que aí passa pelo setor que a Alice falou do direito autoral, que tipo para a gente eu acho que é o mais importante, que é tipo se a música não está autorizada, completamente autorizada, a gente não consegue lançar, tipo porque a lei do direito autoral ela é superior a tudo, assim. Então, quando a música está ali cadastrada, bonitinho, e a SRC está pronto, os autores estão cobertos com seus direitos, o plano de marketing que a gente enxerga para aquele lançamento e para aquela música, ela está fazendo sentido, aí a gente consegue colocar a data e soltar a música. E aí é isso, geralmente é nas sextas, né? Tipo, alguns artistas têm feito antes, mas aí depende do teu plano também, tipo... quando você senta para fazer esse planejamento, você pensa, eu vou lançar um single, eu vou lançar um EP, eu vou lançar um álbum, depende do que você tem ali no seu repertório, né? Tipo, às vezes, eu quero lançar um EP, mas o primeiro lançamento desse produto eu vou lançar um single para anunciar o EP. Aí, tipo, você tem que ter em mente qual a música mais forte daquele seu projeto. A faixa foco. A famosa faixa foco, que é quem você vai investir realmente ali. Às vezes, para alguns artistas, não faz sentido lançar a faixa mais forte de primeira. Aí, tipo, a gente lança o primeiro single para anunciar o projeto e depois vem com o EP, vem com o álbum, com a faixa mais forte, mais principal ali, para os fãs entenderem também, né? Para ativar as bases de fãs e também para ativar o algoritmo ali do digital, das plataformas. Cara, eu acho que tem uma pergunta assim, que sempre rola dos artistas, que é eu tenho um álbum pronto, eu tenho, sei lá, 50 músicas prontas.
eu lanço um EP, eu lanço um single, eu lanço 3 músicas, eu lanço uma música por dia, eu lanço uma música por semana. Isso é sempre uma dúvida. E não tem resposta para isso. A resposta é não tem resposta para isso. Depende muito pro artista, de como que tá o consumo dele, de como que tá até a verba, assim, como que a gente vai conseguir amarrar todos esses lançamentos para e até tipo assim entender também como aquela música aconteceu, sabe? Porque tipo às vezes a gente, foi o que eu falei, a gente lança uma música que a gente não acha que ela é mais forte, mas ela vira pra caralho. Sabe? Então, assim, ela. E aí a gente muda todo o planejamento, porque aquela música está fazendo mais sentido naquele momento. A gente, às vezes, segura o próximo lançamento para trabalhar mais ela. E aí você vai fazendo as campanhas do pós, né? Tipo, de sustentação, que a gente chama. Sustentação nas redes, ou fazer mandar de volta, tipo assim, entrar em contato com as plataformas e falar, olha, essa música aqui tá andando bem, a gente consegue ter dar um respiro maior para ela, colocar ela em playlists e tudo mais. Monitorar, né? Eu acho que quando as pessoas perguntam isso, o que eu lanço primeiro, o que eu faço, e não tem resposta, a resposta é pesquisa. Pesquisa muito, pesquisa as tendências de consumo, pesquisa o que as pessoas estão ouvindo, entende os tops, top Brasil, top no YouTube, entende o que as pessoas realmente estão consumindo, em que formato elas estão consumindo, entender se o seu público vai gostar de ouvir um álbum inteiro de... Por exemplo, vou dar um exemplo de uma banda de uns amigos que lançaram um álbum na quarta-feira. Eles lançaram um álbum inteiro sem antes lançar single nenhum. Eles jogaram lá porque eles acharam que aquela era a forma. E por que eles acharam que aquela era a forma? Porque eles já têm uma base de fãs que não é muito grande, mas para o nicho deles já é bem consolidada, e eles já estavam muito tempo sem lançar nada. Então, para eles e para a equipe deles, foi coerente lançar um álbum inteiro, porque eles entendiam que a base de fãs deles estava sedento por alguma coisa que não era só um single. Então, isso eu acho que é pesquisa. E, sobretudo, no pós-lançamento. Aí eu acho que eu posso trazer um case que eu achei muito legal de uma aula que a gente teve na escola essa semana, com a Carol, que tem uma agência de marketing que trabalha grandíssimos artistas, e ela estava falando do case da Marina Sena. E ela falou que a faixa foco do álbum da Marina Sena era uma outra, que não foi a que virou. A faixa foco, não sei se vocês conhecem Marina Sena, mas ela viralizou com uma música que chama Por Supuesto, e ela não era a faixa foco do álbum. A faixa foco do álbum chamava Pelejei. E aí eles estavam investindo muita mídia nessa faixa foco e colocando, enfim, realmente se dedicando mais a ela, apostando que ela ia virar. E aí, quando eles começaram a ver a crescente dos charts, começaram a ver a crescente do recebimento do público para as mídias impulsionadas também, e começaram a ver que a faixa que eles estavam investindo não era a que estava virando, eles pararam tudo, e isso falando de mídia impulsionada também. Eles pararam tudo e falaram, olha, a gente apostou nessa faixa aqui, mas não é ela, é essa aqui, que o público está aderindo. Então, a gente vai recalcular a rota a partir de agora. Então, assim, depois que você lança, não é tipo, vamos ver o que o público acha. Vamos ver aí. Talvez alguma delas viralize no TikTok, porque está aí, as pessoas podem acessar. Não. É observar, entender o que você pode fazer para empurrar a sua música e para empurrar o seu trabalho. Seja mandando para os seus amigos. Aí, falando de mercado independente, tem uma estratégia que muitos amigos usam que eu acho ótima e que eu adoto às vezes, que é, lançou sua música, manda para os seus amigos DJs. Tipo, você tem amigo DJ? Manda para os seus amigos. Porque aí você fala assim, se você achar que dá uma virada legal com o Kanye West aí, joga aí, que a galera vai gostar, vai perguntar para você depois, vão botar um trecho e vão entender e vai virar, sabe? Eu vejo muita gente do rap, do hip-hop no Rio de Janeiro fazendo isso, e dá muito certo também. Então, a Gi está trazendo muito também esses processos de como funciona o lançamento dentro da gravadora. Por exemplo, se não tiver 100% autorizada, ela não lança. Só que a gente conhece diversos cases de pessoas que só descobrem que a música está rolando, está no mundo e viralizando. Teve até da Tasha... Não, Lovezinho. A Lovezinho, agora ela tem que dividir lá os royalties com a Nelly Furtado. Mas também tem um caso da Tasha Tracie, por exemplo, que elas têm um sample que não é autorizado até hoje,
que eu não vou lembrar agora qual é. Me desculpem, eu posso lembrar depois e mandar para vocês. Mas tem muito artista que realmente fala assim, cara, minha música é muito boa, eu quero lançar agora. E se eu não lançar agora, eu não vai fazer sentido para mim. Isso de mercado independente. A Som Livre jamais vai deixar isso acontecer. Mas... E aí você fala, eu vou lançar mesmo assim, mesmo com um sample não autorizado. E aí você corre o risco. Foi de... aquela... Salve. De Salve. Deve ser. Isso aí. E aí tem um sample que não está autorizado até hoje. Elas passaram, acho que, algumas semanas com essa música derrubada e elas corriam o risco de perderem uma grande música de trabalho da carreira delas. Então, aconteceu com Sereia também, do Orochi. Foi no dia de lançamento do álbum dele, inclusive. Tipo, que a música, ele lançou antes, ele fez essa estratégia, né? Tipo, ele lançou alguns singles antes, e um deles foi Sereia. E no dia do lançamento do álbum, a música tinha caído. E aí tipo, uma estratégia que alguns artistas fazem, que é para dar mais vazão ao álbum, eles lançam esse single antes, e aí eles crescem pra caralho. E aí, quando lança o álbum já vem com esses números. Então, uma estratégia ali também válida. A Ludmilla usou isso também. Muita gente usa. Sim. Mas existem formas e são riscos. Eu acho que o ideal é que você tenha sua música registrada, autorizada, em caso de sample. A gente sabe que, às vezes, não é assim que funciona. Então, é um risco que você corre. E é uma discussão que ninguém chega num consenso também, né? Tipo, uso de sample. Sempre que a gente recebe, a gente passa horas assim, mas isso, mas aquilo. E os advogados que lutem. Mas, tipo, isso que a Alice está falando sobre o pós ali, você lançou. E aí eu acho que, às vezes, tem muito uma ansiedade assim dos artistas de querer que a faixa vire logo. De querer, as pessoas têm que me ouvir e tudo mais. E, às vezes, não. Às vezes, você tem que, continuar ali trabalhando, continuar se divulgando, continuar fazendo as coisas, porque uma hora, com certeza, vai virar alguma coisa, sabe? Tipo, às vezes, é alinhar as expectativas, né? A gente sempre fala isso, a gente tem que alinhar as expectativas. Quando a gente chega para um planejamento, a gente pensa, qual o objetivo com esse lançamento? E aí, às vezes, tipo, os artistas, muitas das vezes, eles pensam que o objetivo é... quero que todo mundo ouça a minha música. Tipo, de imediato, isso é muito difícil. Então, vamos focar aqui na sua base de fãs, vamos construir alguma coisa aqui para depois a gente pensar em ir para outras prateleiras dentro das plataformas e dentro, tipo, de festivais, né? Porque é uma parada muito interessante também, você circular ali dentro. Mas aí é isso, assim, de... Teve um momento que você falou sobre o pitching e eu queria só explicar um pouco melhor isso e falar um pouco sobre uma coisa que sempre surge de dúvida assim, de alunos na escola, que é se você pode fazer um pitching de uma música que não é lançamento. Por exemplo, o que é o pitching? Você apresenta a sua música para as plataformas digitais entenderem, tipo, olha, essa pessoa que está lançando uma música e ela quer destaque na plataforma. Estou falando besteira, amiga? É isso, né? E aí você cadastra essa música e você apresenta ela da melhor forma possível. Então, você faz uma sinopse bonitinha, você faz um textinho. Você precisa convencer esse artista. Quando é distribuidora, se eu não me engano, as distribuidoras podem fazer uma apresentação visual também, não? Sei. Não, mas... Distribuidora, não sei. Mas, enfim, você precisa trabalhar bem esse material para ele poder ter destaque, para chamar atenção. Não são só os grandes artistas que conseguem destaque nas plataformas. Claro que eles vão conseguir mais destaque porque eles já são conhecidos pelo público, inclusive pelas pessoas que trabalham nas plataformas. Mas tem grandes chances de você ser um artista iniciante, você conseguir destaque na plataforma também. Talvez o interessante seria seguir essas pessoas, sabe? Os curadores da Deezer, do Spotify, no Instagram, sabe? Tipo, mandar uma DM. Isso... Stalkear pra... Eu tô xingando várias vezes aqui, vai pro YouTube. Não, e realmente entender como funciona esse pitching, é isso. Às vezes eu acho, às vezes não, eu tenho certeza que um profissional de comunicação do seu lado, depois que você faz esse lançamento, para entender o que você sabe o que você quer dizer e quem você quer atingir, só que você é artista.
Então, você vai falar isso de uma forma que não é o release que você precisa colocar ali na plataforma para fazer esse pitching da melhor forma. Palavras-chave, né? Palavras-chave. Você precisa se vender em poucas palavras. É realmente, tipo, pitching. Geralmente, as pessoas usam esse conceito de pitching, que é você entra no elevador e você vai do primeiro ao nono andar e tem, tipo, o cara que vai dar a chance da sua vida do seu lado e essa pessoa precisa comprar a sua ideia. E aí, o que eu faço? É literalmente isso. Então, você tem poucas palavras para vender o seu peixe e fazer com que a plataforma entenda que seu peixe é legal de estar ali. Então, uma coisa que eu sempre recomendo é procura uma pessoa que domina mais esse lugar do texto persuasivo, uma pessoa que vai traduzir aquilo da melhor forma, e as chances são grandes, assim, eu acho. Tipo, as plataformas estão cada vez mais investindo, e não só a playlist algorítmica, playlist curatorial, playlist editorial também, investindo em artistas que têm poucos ouvintes, assim. Eles gostam, a minha, e aí fontes, mas eu entendo assim que as plataformas digitais, as DSPs que eu consumo, eles gostam de pegar aquele artista que tem poucos ouvintes, mas que eles gostaram do som e gostaram do pitching, e misturar numa playlist curatorial e ver esse artista crescer ali dentro. É interessante para eles. Então, assim, não é tipo, a plataforma não quer fazer isso por mim. Não, você está fazendo uma coisa legal, de apresentar um som novo, fresco, e que as pessoas ainda não conhecem para a plataforma. Então, assim, aposto no pitching. Eu sou muito defensora do pitching no momento de lançamento. E não perde o timing, porque as plataformas não aceitam... Eu posso checar essa informação, mas acho que ainda não. Você precisa fazer o pitching do lançamento. Sim. Não tem como fazer uma coisa que as pessoas chamam de repitching. Tem a sustentação, mas não é o pitching mesmo. Porque para o pitching a gente tem 15 dias antes. Tipo, se passou de 15 dias, a música não está autorizada, o pitching é hoje. A gente perde o pitching, sabe? Sim. Para aquela música. Então não perde o timing. Eu acho que quando você vai lançar sua música, não perde o timing. Eu concordo com tudo que a Alice falou e reforço stalkear o pessoal das plataformas. Porque entender, ela vai dar uma assim, roupa das pessoas. Entender, tá ligado? Tipo, como que cada um ali também age, como que cada um quais as vibes assim que aquele curador tem. Então, eu acho muito interessante, sabe? E entender a plataforma também, porque, por exemplo, algumas plataformas, o que a Alice falou, né, tem as playlists de algoritmo. Tem as playlists editoriais, que é desses curadores, e tem umas playlists que eles chamam de terceiros. E aí, muitas vezes, tem as pessoas pagam, acho, para estar ali dentro delas. E isso não é bem visto nas plataformas. Então, às vezes, as plataformas, quando você está em muitas playlists, assim, quando o teu consumo vem muito dessas playlists de terceiros, meio que a plataforma entende que sua música não pode girar automaticamente, organicamente. E aí seu consumo cai, sabe? Então, assim, é interessante você entender como as plataformas também funcionam. E, para isso, às vezes, elas lançam relatórios. E eu acho que tem no YouTube um último assim, do Spotify. Está em inglês. Foi semana passada, não foi? Mas é muito interessante para entender agora também as viradas do mercado, né? Algumas plataformas elas focam muito em alguns gêneros e outras focam muito em outros gêneros. Algumas plataformas têm acordos com outras empresas, tipo de telefonia. Então, tipo assim, eu acho que a Deezer tem uma com a TIM. Não, agora é Apple Music com a TIM. Com a TIM, mas antes era a Deezer. Claro, então, também assim, tem uma. A Deezer tem uma característica, acho que mais ali puxada para o popular. Sabe? Muito por causa disso, por causa do acesso. Então, tipo, as pessoas têm TIM, automaticamente elas tinham a Deezer e aí era mais fácil para o consumo, então chegava mais no povão, assim. Então, é interessante também pesquisar, até assim, artista que está começando, assim, independente, que não tem uma rede muito grande, para focar as energias, né? Tipo, é interessante abarcar todas, tipo, muito legal, mas ter um direcionamento assim do que você quer para aquela faixa também é. Sim, e uma coisa que eu falei quando eu estava descrevendo um pouco os setores do ecossistema da música e falei da produção de conteúdo,
E aí a gente tava brincando que tem artista que fala, eu não sou blogueiro, eu não vou postar stories, e não sei o que, não sei o quê, eu sou artista. E assim, eu respeito muito, entendo muito o que o artista sente quando ele entende que a partir do momento que ele que ele precisa começar a mostrar e promover a imagem dele. Mas o que eu tenho a dizer é, o momento é esse, precisa sim fazer isso. E outra coisa, precisa planejar esse conteúdo também. Tipo, claro que tem story ali ao acaso que você faz e ele vai rolar muito bem, mas assim, gente, minha música foi lançada e ela está disponível no terça-feira eu vou falar. Minha música foi lançada, ela está disponível no Spotify. Aí você bota o link do Spotify. Aí, sei lá, em outro momento você fala assim, cara, minha música foi lançada e ela também está lá no YouTube. Aí você, sabe? É bom que isso seja planejado, mas se não for planejado também, entenda que isso empurra a sua música. E aí é você usando a plataforma, no caso das redes sociais, ao seu favor e a favor da sua música, do seu lançamento. Cara, e é uma coisa que, às vezes, assim, eu penso... você tem mais um recurso ali para se mostrar, sabe? Que é de graça ali no seu lugar, para os seus seguidores e tudo mais. Então, eu vejo mais por esse lado, de tipo, é mais uma oportunidade, mais uma plataforma ali para você mostrar a sua música. Mas a Alice falou sobre ser blogueira, às vezes a gente entende que tipo, muito artista ainda tem essa visão de é a minha arte, é a minha música, é algo muito empírico ali, que não está relacionado ao mercado, que não é um negócio. Mas, tipo, para estar real no game e para estar virando as coisas, você tem que entender que é um negócio, que você não senta para fazer um planejamento de algo que você não vê, não vai colher coisas boas, né? Tipo, é como se fosse uma empresa. A sua música ali é como se fosse o lançamento de um produto ali da sua empresa e você vai ter que pensar muito bem ali como que você vai divulgar aquele produto. E reforço mais uma vez, tipo, tem a questão da arte, que a gente super entende, a gente respeita pra caralho, até porque sem ela a gente não teria nada disso. É o centro. Mas tem a questão do negócio também, que muitos artistas agora têm procurado mais, né? A Alice, que está lá na escola, tem visto mais. Cada vez mais, né? Cara, tem uma coisa assim que eu acho muito importante de dizer, que é meio um sacode para os artistas, assim, que é: não espere, eu estava brincando ali falando isso com a Elisa, não espere que você vai estar mostrando, tocando em algum lugar e vai vir o olheiro, que a gente chama de olheiro ainda, ou não? O olheiro que vai chegar lá e vai falar assim, nossa, você é incrível, tipo o Clive Davis fez com a Alicia Keys. Você é incrível, vem aqui que eu vou assinar um contrato com você hoje. Aí você vai fazer um show aqui no Lança hoje. Hoje a gente faz no TikTok. A gente vê um artista muito foda, a gente faz, caralho, manda dele, sabe? Tipo... O artista tocando no violão, tipo, e aí assina com esse artista. É assim que funciona hoje. Pode acontecer de você estar aqui tocando no Lança e ter um AR da Som Livre aqui te assistindo e te levar para assinar um contrato. Pode acontecer. Mas hoje as pessoas, a praça das pessoas, inclusive tem um ponto que as gravadoras usam muito hoje, assim, aí ouvindo muitas meninas lá na Sônia também, a gente conversar um pouco, que a galera pesquisa, tipo, dedica, é hora de trabalho. Sentar e abrir o TikTok, sentar e abrir o Instagram e olhar o que está sendo feito. E aí, às vezes, semanalmente. Diariamente, e aí a gente junta para uma reunião semanalmente. E aí é a praça. As redes sociais, hoje, inclusive, que tem uma aderência muito grande, o TikTok hoje tem... Enquanto o Instagram tem baixado muito a aderência e o alcance, o TikTok tem aumentado muito. Então, assim, aposta nisso mesmo, porque dá certo. Eu acho que tem que mesmo estar no game. Para acontecer, tem que estar no game. Vai ser muito difícil você achar que sua oportunidade vai chegar se você não jogar o jogo, sabe, do mercado. Música é mercado. Essas coisas não acontecem só porque toca o coração do AR. Então, tem que fazer o corre, sim. Não é blogueiro, mas você é um componente muito importante do jogo do mercado da música. Não é tipo, eu preciso ser...
É um influencer. Não, é um influencer, porque para além da questão de publicidade, porque às vezes quando se fala influencer, linka com blogueiras e aí um conteúdo mais... Lifestyle, moda. Exato. Mas é um influencer, tipo, artistas influenciam diretamente na vida de todo mundo, na minha, na sua, de todo mundo aqui, diariamente. Às vezes eu estou muito mal e aí eu boto ali um artista que eu gosto e aí isso muda completamente o meu humor. Tipo, me influenciou, sabe? E até o lifestyle deles. Total. Isso é muito legal. Eles são influencers, mas eu acho que é a mesma coisa de como eles veem as redes sociais. Eles vêm de um outro campo. Eles não veem como uma oportunidade, mais uma oportunidade está ali. E a influencer, eles não querem ser blogueiros, mas eles são influencers. Não vou falar pra caralho, porque tá gravando, mas eles são muito influencers na vida das pessoas, sabe? Total. Eu queria... A gente vai continuar conversando sobre isso, mercado de lançamentos, mas tem uns dados que saíram na semana passada de um relatório anual que a IFPI faz sobre o mercado fonográfico global. E eu queria trazer 2 desses dados para trazer um momento otimista aqui para os artistas, porque eu tenho observado muito na escola Música e Negócios. Eu vou contextualizar um pouco o que é a escola. A gente nasceu como um programa de educação na PUC em 2012. Hoje a gente atua muito mais no digital do que nos cursos presenciais, mas a gente oferece cursos para o mercado da música. Temos um programa principal, que é o Música e Negócios, que tem 80 horas, que é um curso de extensão, que traz o ecossistema da música e todos esses setores que eu citei aqui, de alguma forma, em aulas e em módulos. A gente também tem um curso sobre o IR, direção criativa, enfim, no mercado da música. Tem um lançamento agora que é um curso só de marketing no mercado da música. E a gente atua nesse lugar da profissionalização no mercado da música, dos artistas, dos profissionais em geral. E de 2020 para cá, que é desde quando eu trabalho na escola, eu já atendi talvez 3.000 alunos. São muitas pessoas de diversos lugares do Brasil, de diversos graus de setores do mercado. É muito diversificado mesmo, assim. O público que a gente atende. E a gente, obviamente, lida com as vitórias dessas pessoas, porque se eles têm uma vitória... Sei lá, eu lembro de uma vez que tinha o... É Inan o nome dele, eu acho. Que foi tocar com a Loki. Ele entrou no curso meio... estou me profissionalizando, e terminou o curso tocando no palco com a Loki. Ficou super feliz, então ele foi lá e foi falar com a gente. Aí tem outras pessoas que estão se sentindo com suas dores, com suas frustrações, e também dividem com a gente. Então é isso, eu sou uma grande psicóloga de profissionais da música, às vezes. E eu sinto um pouco um certo pessimismo, às vezes, de não vai virar... Não é o momento para investir em música. Depois que o disco acabou e veio o streaming, está tudo mais difícil. E eu ouvi recentemente de um grande executivo da música de que esse é um dos melhores momentos para se trabalhar com música, porque as receitas têm crescido. A democratização do acesso à música, a possibilidade de, enfim, estourar, fazer dinheiro com a sua música, viver da sua música, facilitou. E aí estou falando de um executivo que trabalha 40 anos no mercado. E, a partir disso, esse relatório, foi um relatório que foi lançado na semana passada, trouxe um crescimento para a indústria, para o mercado fonográfico brasileiro. Assim, a gente tinha saído do top 10 dos mercados globais de música, e esse ano a gente voltou. Acho que a gente está em 9º ou 8º lugar dos países do mundo que estão nos maiores mercados. Os gêneros que dominam são sertanejo e rap, música urbana e sertanejo. E as receitas do mercado da música, hoje, no streaming, representam cerca de 86%. Então, 86% do arrecadamento da indústria fonográfica em geral vem do streaming, segundo a IFPI. E, no ano passado, o mercado da música, o mercado fonográfico, arrecadou 2,5 bilhões de reais. Em reais, isso. E a gente teve um crescimento no ano passado, em relação a 2021, de aproximadamente 15%. Tem novos artistas aparecendo, tem coisas incríveis acontecendo, tem a internacionalização de diversos dos nossos artistas, e não é impossível. Não acho que esse lugar é nichado, não acho que esse lugar é fechado.
Acho que sempre tem a possibilidade de existir aquela pessoa que ninguém dava nada. Tipo, quem é essa pessoa que acabou de aparecer? O mercado adora essas pessoas. Então, assim, eu realmente sou muito entusiasta do invista que você chega lá. Sem querer ser tóxica. Coach. Coach. Papo de coach. Eu concordo com a Alice, e aí eu reforço a questão de ter um planejamento, de sentar e de pensar, porque artistas podem surgir muito rapidamente, mas não podem deixar que a música seja maior que o artista, que eu acho que é muito importante, porque a gente vê muitos hits que vem, estoura, e aí tem a carreira meteórica, né, que a gente fala, ele vem e já desce. Então, tipo, tendo um planejamento. Agora minha música está em alta. Já vou lançar mais músicas, vou compor um repertório ali bacana para as pessoas continuarem me ouvindo, entende? Para que ele não caia no ostracismo e não Se você tem 12 músicas para lançar num ano, não, sabe, lança devagar. Se você senta e vê o que tá ali no gênero que você tá também, né? Tipo, porque às vezes o que funciona para um pop não funciona para o sertanejo, não funciona para o MPB, não funciona para o rap. Então, mas é isso, é um momento bem otimista na indústria. Eu estou super aberta a trocar ideias aqui depois, ou no Instagram, ou por e-mail. Se o pessoal quiser mandar alguma coisa no e-mail, está super aberto. E é isso. Estou super feliz aqui. Se alguém tiver alguma pergunta também. Sim. Eu não sei se foram 10 minutos ou 1 hora que a gente passou aqui agora falando. Não sei mesmo. São que horas? Tá. Eu queria só fechar falando um pequeno jabá. A Escola Música e Negócios, esse ano, fechou uma parceria com algumas entidades importantes do mercado. E uma delas, e a mais importante, foi com a UBC, nesse momento. A gente lançou o programa de diversidade e impacto social. E, de janeiro até dezembro, a UBC vai proporcionar 400 bolsas de estudo sociais para, enfim, inscritos em geral. Você precisa fazer uma inscrição, selecionar o curso que você quer fazer e passar por uma comissão de seleção de 2 em 2 meses. Então, é bolsa pra caramba. Obrigada, UBC, por isso. A gente acredita na escola que dividir conhecimento, compartilhar conhecimento, promover impacto social. É assim que a gente faz o mercado andar e o mercado crescer. Se não for junto, se não for promovendo transformação social, não faz sentido o mercado da música pra gente. Então, assim, só para divulgar isso mesmo, procurem, @Escola Música e Negócios. Lá na bio tem o link explicando um pouco esse programa de diversidade. E a gente sempre recebe relatos muito interessantes assim de pessoas. A gente estava falando até que muitas pessoas procuram estudo, procuram profissionalização, procuram conhecimento quando rola uma crise. Tipo, cara, deu uma merda aqui no meu trabalho e eu preciso estudar e aprender sobre isso para consertar o meu erro. E eu sempre falo, não faça isso. Não espere a crise chegar. Não espere a dor. Evite a crise. Evite a crise. Evite a crise. Assim. A gente até estava falando que alguns nichos... Enquanto alguns nichos pegam e falam, não, a gente está bem, mas a gente quer ficar melhor. Tem outros que esperam dar um ruim, BO terrível para ir estudar, entender, se organizar, se profissionalizar. Então, não esperem a crise chegar. Não esperem dar ruim. Estudem, se profissionalizem, entendam mais sobre o mercado, entendam como funciona o mercado, como faz essas coisas. E, se a escola puder ajudar também, estamos à disposição. Acho que é isso. Perfeito. Até porque o mercado muda muito, né? Muda muito rápido o tempo todo. Hoje é o TikTok, amanhã pode surgir uma outra plataforma que vai dar uma visibilidade bem maior para as pessoas, para influencers, para músicos, para toda a cadeia artística. Então, é interessante você entender esses processos, porque quando você entende, você você domina. Você não deixa que alguém te passe a perna ou alguma coisa aconteça, tá ligado? E é muita falta de conhecimento, às vezes mesmo. Não é nem por mal. A gente já ouviu diversas vezes aí casos de porque o empresário roubou fulano. Às vezes ele nem fez isso. Ele só não entendeu direito o que era para ser feito. Porque é um jogo complexo, às vezes. Tem questões que são complexas, tem contratos, as pessoas não leem contrato. Você não quer ler? Arruma uma pessoa para ler para você, que ela leia certo. Mas é isso. Assim, eu acho que as pessoas precisam entender
Sempre, ainda mais agora com a era digital. Tipo, você é pequeno, mas amanhã você pode acordar. Imagina, você pode acordar com 1 milhão de visualizações na sua música, com pessoas te ligando para querer saber quem você é. Então, assim, não espere isso acontecer. Deixa tudo bonitinho antes disso acontecer, porque vai acontecer. Eu acho que é isso. Não sei se alguém quer fazer uma pergunta. Boa noite. Meu nome é Diogo, sou músico, tenho um selo independente em Rio das Ostras, de música independente, né? Acabei de falar, fico todo nervoso aqui de vir aqui na frente, caralho. Normalmente a gente pergunta ali de trás, né? Foda. Mas vamos lá, gente, vou conseguir. Uma questão que eu acho que pega muitos artistas é o seguinte: a gente fala muito sobre postar muitas coisas, só que uma coisa que eu acho que pega muita gente, e a mim também, é essa questão de como você se apresentar na rede social. Eu vou até usar uma palavra de coach, já que você falou de coach, né, que é o que eu vejo a galera usar, que é o branding musical, né? Que eu vejo o artista pegar e focar em determinados pontos, mas às vezes ele toca com muita gente, muitos estilos, participa de muitas produções, e eu tenho dificuldade, às vezes, em ter essa concisão dentro de uma rede social. Queria saber se vocês têm alguma dica. Não, vamos dizer, para mim, especificamente. Estava pensando, eu toco guitarra, baixo, faço produção musical e toco em diversas bandas. Eu tenho muita dificuldade de, ali na rede social, saber o que eu devo ressaltar para não parecer uma coisa que é muita coisa e não é nada ao mesmo tempo, entende? Eu acho que muita gente passa por isso também, não sei. Não, total. O artista empreendedor, né? O artista que faz diversas coisas. Eu vou dar uma dica que eu acho assim que é interessante, que é entender mesmo quais são, botar no papel, se botar no papel, colocar quais são essas coisas que você faz, onde essas coisas se conectam, como você consegue comunicar isso para o público de uma forma coesa, sabe? E entender mesmo que você entender ali que não é a banda, você como artista empreendedor, não é a banda que você tocou na sexta, a banda que você tocou no sábado, a banda que você tocou no domingo que você vai divulgar. É você. O foco não é a banda, é o Diogo músico. Exato. Tá ligado? Então, tipo, é o que eu estava falando com o Felipe. A gente estava conversando sobre um produtor que hoje está em todos os gêneros. Mas quando alguém fala dele, sabe que ele é um produtor muito brabo do mercado. Apesar de ele estar em vários gêneros. E ele conseguiu criar essa persona de uma forma que as pessoas não se confundem, por mais que ele esteja no pagode, no sertanejo, no pop, faça forró, faça tudo isso, mas quando falam o nome dele, as pessoas entendem que ele é um produtor brabo, sabe? E eu não consigo. Não, eu acho que é... Depois eu posso te passar o nome dele para você até ver as redes sociais dele, como ele se comporta e tudo mais. Acho que pode ser um bom estudo de caso. Mas entender que você está comunicando... E eu acho que isso é muito comum no mercado artístico, assim. Várias pessoas... Eu conheço algumas pessoas, assim, que são músicos que tocam em algumas bandas, e, enfim, que fazem esses corres. E é como você se promove, sabe? Eu acho que é criar um caminho e entender como você comunica o seu trabalho. E não a agenda em geral, assim, mas realmente eu acho que é criar uma conexão assim com o público, sabe? Não tem receita, não tem. Eu acho que se alguém vier dizendo para, eu sempre falo isso, se alguém vier falando, eu tenho a receita para você se comunicar com o público, eu vou te dar ela, essa pessoa está mentindo, assim, porque não tem receita, não. É como você entende particularmente como você se conecta com o público, sabe? E aí eu acho que a linha é essa mesmo, tipo, Diogo produtor, sabe? Não o trabalho que você está fazendo. Não é a banda, é você. É o que você está fazendo. Você está tocando guitarra para fulano, beleza, mas você é guitarrista. É isso. Sabe? É isso. Tem alguns casos assim que dá para compartilhar. Não sei se você está aqui, mas dá para compartilhar depois. Não sei, mas se alguém quer falar. 1, 2, 3. Oi, gente, boa noite. Eu sou o Matias, eu sou instrumentista e canto trap também. E é uma pergunta específica sobre o pitching.
Em 2021, eu lancei um EP e eu acho que eu não fiz o estudo necessário para saber qual era a música certa a se fazer o pitch. E depois eu acabei me arrependendo um pouco da música que foi feito o pitch, assim, por conta da receptividade do público, qual foi a música que o público ouviu mais, assim. E aí eu fiquei pensando, né, se existe alguma forma, né, vocês até meio que responderam isso, né, que não tem como fazer um repeating, né, essa palavra até engraçada, mas não tem muito como fazer, mas existe alguma forma meio de você, sei lá, às vezes dar um jeito de refazer, fazer uma nova versão daquela música que você sabe tem algum potencial para poder estar refazendo o lançamento daquela música de alguma forma, assim, com o pitching? Eu acho que você pode, tipo, começar a trabalhar ela, divulgar ela no seu plano de rede social. E aí, se você conseguir ter bons números ali a partir daquilo, você consegue fazer uma sustentação nas plataformas, mostrando que faz sentido que eles olhem para ela e não para outra que você tinha postado. Entendeu? Mas uma nova versão da música, você está falando sobre lançá-la de novo para fazer um pitch. A mesma música, o mesmo fonograma. Eu acho que isso As pessoas sobem, mas um feat eu acho interessante. As plataformas, elas, se for o mesmo fonograma, as plataformas elas entendem que não é inédito. Então, mas se você fizer um feat, um remix, alguma coisa, remix, por exemplo. é um outro fonograma. É um outro fonograma, sim. Uma versão, tipo, nova mixagem também. Tem gente que lança a mesma música diversas vezes, assim. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Não tem Foi essa o resposta. exemplo que eu dei. A gente lançou um artista independente, aí não é sobre a gravadora. A gente lançou uma faixa num perfil que não tinha... Nem tinha perfil, o artista. A música estava ali performando bem e tal, mas aí a gente pensou, e se a gente lançar um speed? Que tá lá no Spotify, sabe? E deu muito certo. E foi um novo, sabe? Então, ali a gente conseguiu entrar na editorial do Speed do Spotify. E tem outras formas de entrar em playlist. Fizemos. Mas tem outras formas de entrar em playlist que não é o pitching. Uma delas é de fazer com que sua música se destaque. Então, se sua faixa está chamando atenção, você vai aparecer em radar, alguma coisa assim. Não sei se é radar exatamente, mas tem playlists que você ainda pode entrar. E não é só playlist, mas é isso, é chamar a atenção de uma pessoa que pode divulgar sua música e aí essa música vai bater. Tem diversas formas de promover uma música, né? Mas pode existir uma outra que alguém escuta sua música, acha ela muito legal e quer fazer uma versão para botar num material visual, sei lá. Ou alguém escuta sua música e fala assim, não, eu vou apresentar essa música pro cantor tal, e ele canta no show sua música, sabe? Tem diversas... Eu não sei se são infinitas, mas beira isso, assim, de promover a sua música. Então, não deu certo no pitching, não desiste. Sua música tem chance de virar. É isso que eu falei, tipo, do Léo Santana. Ele lançou uma música que a gravadora não estava afim, porque a faixa de trabalho dele do Carnaval do Verão era outra, que flopou. Não sei se flopou, não é essa palavra. Mas que não virou como uma música que ele lançou em outubro, que não foi trabalhada de jeito nenhum. Virou um estouro. A música do Carnaval, literalmente. Aí ele falou que não foi trabalhada, assim. Então, existe chance de virar, mesmo depois do lançamento. Mas tem um passo a passo, aí, um protocolo cuidados que você pode tomar no momento do lançamento, que é só no momento do lançamento. Total, tudo é aprendizado. Né? Bom. Speed. É a versão acelerada da música. No TikTok isso está viralizando bastante, assim. Eles dão uma mexidinha e acelera e tá bombando. Não, depende.
Boa noite, eu sou o Snow, sou rapper, sou produtor musical, beatmaker. A pergunta que eu queria fazer é qual a melhor forma que vocês veem de fazer conexões pela internet? Que às vezes eu sinto muita frieza, sabe? Quando você vai chegar para alguém, vai... Pô, maneiro, seus sonhos e tal. Às vezes a pessoa também já ouviu aquilo 50 milhões de vezes, às vezes ela nem bota tanta fé que é tão real que você está sentindo pela arte dela. E também parecia mais interessado do que interesseiro também no corre da pessoa, né? Tipo, querer somar e tal. É basicamente isso, como fazer melhores conexões sem estar tão próximo. Ainda mais pra gente que está aqui no interior. É isso. Boa pergunta. Cara, eu sou muito aberta, assim. Tipo, eu não respondo no mesmo minuto, mas eu sempre respondo. E eu sou muito nerd, eu falo que eu sou nerd da música, porque eu fico pesquisando várias pessoas ao mesmo tempo. Então, tudo que me mandam eu costumo ouvir, costumo responder, Tem artistas que me mandaram música, e aí não era aquele pro momento, ali pro meu trabalho, mas que a gente virou super amigo, a gente dá rolê junto hoje. Então, assim, vai de profissional para profissional também, de perfil. Eu acho que... eu não vou saber responder, você jogou para mim, mas o meu perfil é esse. Eu respondo todo mundo, eu costumo até prolongar, assim, porque eu acho que todo mundo é importante, tá ligado? Tipo, principalmente a nossa relação no IR, ela é muito próxima do produtor. Sabe? A gente precisa muito do produtor, o produtor precisa muito da gente, o artista precisa do produtor, então a gente tem que estar muito alinhado, e quanto mais produtores a gente conseguir conhecer e ouvir coisas novas sonoridades, então soma muito forte ali pra gente. Eu tenho uma dica de metida mesmo, porque eu não trabalho diretamente com... Eu recebo muito trabalho de muito artista, que às vezes não entende muito bem o trabalho assim da escola e acha que a gente pode promover a música deles. A gente pode divulgar, claro, mas a gente não está nesse game de promover a música. Então eu recebo muita coisa e geralmente eu escuto, eu converso e tal, mas não faz parte assim do meu trabalho. Mas uma dica que eu dou, já que você é do rap, assim, é colar nos produtores musicais, tipo, conhecer quais são os produtores musicais que estão rolando, porque o produtor musical, sim, é parte do trabalho dele ouvir tudo, todas as coisas o tempo todo. Então, conhecer esses produtores, e como você já é da música, tipo, já é do rap, provavelmente se amarra pra caraca fazer isso, entender quais são as conexões que você pode fazer com essas pessoas para mesmo trocar aquela ideia boa de um trazer uma ideia e o outro trazer outra e tal, e você chamar a atenção dos produtores musicais. Tipo, não necessariamente você vai encontrar um executivo da música e vai falar com ele, tipo, fulano, eu sou tal pessoa. Pode acontecer, mas tem uma galera que tem um outro contato assim que é legal, que eu acho que são os produtores musicais. Eu acho que isso no rap acontece muito. E no rap, principalmente, também redes sociais, tipo Twitter. E tem uma nova que, não sei se eu vou pronunciar certo, mas é Discord. Muita coisa está acontecendo lá, tá? Muita coisa. Tem gente fazendo música no Discord. Eu fico impressionada. A galerinha chega para mim falando, cara, consegui isso com tal artista que é grande. Ah, como você conseguiu? No Discord. E geralmente é o produtor musical da pessoa. Produtor, e os próprios artistas grandes do rap estão lá também. Sim. Tem já que eu não sei se todo mundo queria conhecer todo mundo, saber com que trabalham, mas como você falou que é do trap, você é do rap, assim, eu queria comentar sobre um projeto que tem acontecido, que eu fiz parte do processo de criação dele, que é no Rio, mas que vale muito a pena conhecer, que chama Estúdio Funk. É um projeto de aceleração musical que acontece dentro da Fundição Progresso. Eles selecionam, cada turma tem cerca de 45 alunos, e eu acho que esses alunos são do estado do Rio de Janeiro inteiro. E aí a ideia deles é realmente acelerar carreiras no funk e nas vertentes, né? Música urbana em geral. Então, conheçam, é Estudeo-Funk, de estudar, Estudeo-Funk. Então, eu recomendo muito, assim, tipo, galera jovem que está começando, que trampa com funk, com música urbana, conheça esse projeto de aceleração, porque é isso, tipo, tem muita gente boa saindo de lá. Hoje em dia, o diretor musical do Estúdio Funk é o Ariel Donato, que está bombando aí, um produtor musical que está bombando.
quando a gente falou de produtor musical, eu lembrei muito dele, porque ele é um produtor, além de ser muito estudioso, ele é uma pessoa muito acessível. Então, colhem nos produtores. Acho que é isso. É isso. Desculpem pelos palavrões, gente. Sério, eu vou dormir pensando nisso. Obrigada, galera. Obrigada, gente. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Alice Correia e Gisele Araújo. Finalizando o painel Mercado Musical aqui no primeiro Festival de Músicas e Negócios de Campos. Agora já anoitecendo, uma ótima noite para todos. Sejam bem-vindos.